Olá, senhores, mais uma aulinha da ciência espiritual da criação, número 18, e vídeo 283. Bom, eu aconselho a quem não viu os outros vídeos que procure no meu canal. É só digitar o nome do meu canal e lá naquela foto redondinha, clica lá, aparece vídeos ao vivo e aí você vai rolando, né, o mouse, isso no notebook, computador. No celular é um pouquinho mais difícil, né? Ou então, vocês coloquem assim o nome. A ciência espiritual da criação, e é melhor colocar canal, né? Canal de Maria Lina Almeida, a ciência espiritual da criação, número 1, número 2, número 3, número 6, conforme vocês quiserem ver. Porque é difícil. Se você pegar um desses vídeos sem assistir os anteriores sobre este assunto, é um pouquinho difícil de entender, que isso aqui é uma sequência. Tem que ter uma base, né? Um alicerce, a base anterior. Bom, então vamos ao vídeo 18. Recordando, todos os fatores do Criador pulsam, assim como a partícula dele que está dentro de nós pulsa. Quando o ser humano se volta para a negatividade, ela vai diminuindo o seu pulsar, a sua luz vai diminuindo de intensidade. Quando o espírito, por vários motivos, se autotransforma num espírito ovoide, essa partícula do Criador, que é como se fosse uma bola de ping-pong, um pouco menor, ela fica dentro do ovoide apagada. Então, só um instantinho aqui. Eu trago o celular porque pode ter alguma coisa importante aqui, né? Então, como eu estava dizendo, essa partícula ela é completamente apagada. Quando ela está ativa, que nós estamos seguindo os passos do amor incondicional, da benevolência, da caridade, da compaixão, não fazemos mal a ninguém, não temos maus pensamentos, não temos inveja, nem mágoas, etc, etc. Então, essa partícula do Criador, ela se mantém iluminada e pulsante, pulsa, ok? Bom, então, os fatores pulsam, as divindades pulsam, as divindades que ele faz, os tronos, que são os tronos de Deus, o trono maior, que é o nosso Sol, pulsa. E os outros sóis de outras galáxias, outros planetas, também pulsam. E a Terra? Não sei. A Terra é um ser vivo. A Terra tem inteligência. É um espírito, só que é diferente do ser humano. Mas ela também tem consciência, diferente do ser humano. Ela tem consciência. Ela recebe o que a gente faz. Se a gente não trata do planeta, ele tem consciência e recebe isso tudo. E como está acontecendo, né, um dia retribui, não porque a Terra queira retribuir,
essa violência contra ela, mas é da lei, é da natureza. É o caso, mesmo caso que você se autotransforma por vários motivos em ovoide, e a Terra também. Ela começa a, vamos dizer, até se autodestruir com esses desmoronamentos nas comunidades, os morros, né? Chuvas intensas, muitos furacões. Ela tem muita negatividade aqui dentro esses projetos que fazem, que mexem com a natureza, que constantemente estão colocando ondas, e falando também dos chemtrons, que jogam esses chemtrons no ar e tira toda a umidade no ar, há esse ressecamento, né? Aí piora mais a situação. É a Terra que está expelindo o mal que a gente faz para ela, e por outro lado é intensificado por esses grupos secretos que fazem essa maldade contra os humanos e contra eles mesmos, né? Isso não dá para entender isso. O mal não é para a gente, é para eles que fazem também, né? Cada louco, né, com a sua mania. Então, voltando, então tudo pulsa, né? Pulsa. Todos os fatores, qualquer tipo de fator pulsa. E como Jesus Cristo disse nas cartas de Cristo, há um impulso na criação. Por exemplo, houve esse impulso que o Criador teve de dividir aquela partícula que é o alicerce, né? A primeira, no começo da criação, dividiu em positivo e negativo, macho e fêmea. Na Bíblia fala, porque Deus criou macho e fêmea, né? Mulher e homem. No humano? Não, ele criou em tudo. Ele criou, no início da vida, ele criou os animais, macho e fêmea. Os insetos, macho e fêmea. E quando não criou macho e fêmea, criou um determinado ou inseto ou bichinho que tem hermafrodita, não sei se tem os dois, né? Os dois sexos. Eles conseguem reproduzir um outro ser igual a eles, porque tem isso dentro deles. São as variações que Deus faz. Porque Deus, estamos ligados a Ele, os que pensam, os que seguem as normas universais do amor, e aí nós estamos ligados a Ele, esses que seguem, né? Então, é como se Ele vivesse as vidas que a gente vive. Os outros que não estão ligados a Ele, os outros que querem poder, os outros que se acham mais do que Deus ou querem ser Deus, esses vão perdendo contato com a fonte, né? Então, como Jesus disse, é um impulso. Então, teve aquele impulso, né? E se nós observarmos em nós e nos animais, nós agimos mais com impulso do que com o nosso raciocínio calmo, vendo os prós, os contras, pensando. Não. Nós temos até para pegar um ônibus, a gente vê as pessoas. O ônibus que eu estou esperando, o seu ônibus vem aí. Aí dá aquele impulso, aquela coisa. Vai, às vezes até cai, né? Cai da escada, porque é tão impulso furioso, né? Aí você, para resolver uma coisa, não pensa. Tem que resolver, vou fazer isso e aquilo. Você não pensa antes. Será que é bom fazer isso?
nós ainda temos dentro de nós muito impulso. Eu, quando mais jovem, eu agia mais por impulso, né? Agia bem mais por impulso. E também, Jesus também nas cartas de Cristo, e como eu já expliquei em outros vídeos também, que a ação, a atração e a repulsão, aliás, a atração e a repulsão. A Rosa Cruz também ensina isso. E a Rosa Cruz são ensinamentos da época da egípcia, dos egípcios, do Egito. Repulsão e atração. Está lá a partícula do início, do amor. A partícula agregadora, que é mineral. Está lá. Aí vem uma outra partícula, chega perto dela, são os fatores, né? Chega o fator perto do outro fator, tem afinidade, né? Então ele fica ali. Vem um outro e fica ali. Primeiro, o ordenador e agora evolutivo. É o agregador, o ordenador evolutivo. Esses são, vamos dizer, os principais, né? Então, esse ordenador, ele não vai ter essa repulsão, ele vai ser atraído pelo fator agregador, ou a partícula agregadora. Porque o início, o amor, é o que cria, é o alicerce, é a base. Então, esse fator ordenador, quando chegar perto do agregador, ele não vai se afastar, muito pelo contrário, ele vai se unir. Fica ali os dois. Vem o terceiro, que é o evolutivo, que é o transmutador. Ele vai atuar ali na criação, para fazer uma coisa nova. Então, ele fica ali. Aí chega uma quarta partícula, um quarto fator, que pode ser o conceptivo, gerador, equilibrador, etc, etc. Bom, vamos parar aí. Dependendo do que chegar ali, nesse alicerce já prontinho, vai se alojar ali, né? Se juntar, ou vai sair. Foi o caso que aconteceu quando na formação do planeta Terra, em que havia um caldo de partículas, onde os 7 loguinhos, 7 divindades, quantas divindades, né? Ou tronos, eu gosto mais de chamar de loguinhos. Havia uma aglomeração, né, um caldo. Imagine que se a gente pudesse ver, estivesse aqui, e a gente pudesse ver a formação de um planeta, a gente veria assim como se fosse aquela larva incandescente do vulcão, né? Aquele tudo ali. Então, isso ficou aqui no espaço, fica sempre no espaço, né? É um mistério, né? Mistério como isso se forma no espaço, impressionante. O mistério do Criador. E aí, estava ele. Então, uma chegava aqui, havia um choque, né? Havia um choque, uma luminosidade, um pulsar, né? Aquele choque, ela subia,
Aí voltava, a outra subia, voltava. E assim foi formando. E os tronos jogando, emanando. Isso chama imanência do Criador. Imanência do Criador, porque as divindades foram feitas por Criador. O trono maior, que é o Sol, trono maior, que é o Sol, que fez os 7 divindades, ou 7 tronos, também foi emanado pelo Criador. E esse emana, essa é uma sequência, tudo ligado, né? Uma sequência. Criador, Logos maior, Logo planetário, assim. E as divindades, tudo uma sequência. Então, os 3 fatores principais, ou partículas principais, é a agregadora, que é o amor, ela agrega, ela junta, né? Ordenadora, e ela já está fazendo o papel dela. Quando a partícula ordenadora chega, o amor é agregador e junta. E depois que a partícula ordenadora é que regula as coisas, ela está ali para uma função. E a função dessa partícula, ou desse fator, eu falo as duas coisas, porque tem gente que conhece mais por partícula, né? Mas o correto mais é fator. Não é que seja errado partícula, não. Outros conhecem por centelha divina, centelha, né? Também. Mas a centelha é mais empregada, aqui já está dentro de nós, do Criador. Então, deixo para lá. Então, essa partícula ordenadora, ela se agrega à agregadora para ordenar, para regular as coisas que irão ser criadas. E aí vem a evolutiva, que cria condições para a criação, ou uma nova criação. Mas existe milhões de partículas diferentes. Ou seja, milhões de fatores, milhões de imanências fatorais, emanando, né? Imanências do fator. Existem milhões. Só que eles dão só algumas, porque não vai ficar dizendo tudo, né? Então temos, como já disse, o fator agregador, ordenador, evolutivo, que é o evolutivo transmutador, né, que muda. Nós temos fatores conceptivos, geradores, equilibradores, racionalizador também, que organiza, torna o processo mais eficaz. Temos o fator diluidor, o magnetizador, paralisador, que paralisa a coisa que está sendo feita. O criacionista, o fator transformador, energizador e o desenergizador, o concentrador, expansor. Isso tudo que são imanências divinas, imanências fatorais, imanências do Criador, todos esses tipos de fatores, um diferente do outro, que atuam na criação, vem tudo de quem? Do Pai, Mãe, Criador. Primordial, primeiro e único, primeiro. Porque quando um fator atua no outro, por exemplo, o agregador, aí veio o ordenador. Começou ali. Quando isso acontece, ele
automaticamente, esse segundo fator ativa o outro a seguir. Esse outro a seguir, que é o evolutivo, está fazendo o papel dele ali, né? Está atuando na criação. Automaticamente, ele já ativou o que vem depois. É assim que acontece. Tudo está perfeito na criação. Agora, quando tem que surgir, vamos dizer, algo novo, que eles não dão exemplo na Gênesis, né? Isso é Gênesis, hein, gente? Gênesis sagrada da criação. Quando tem que surgir algo novo, então há que paralisar o estado anterior. Então, quem é que vai funcionar? Qual é o fator que vai funcionar para paralisar? Deixa eu olhar aqui. O fator paralisador. Por isso que existe. Então, estava tendo uma criação, mas não pode ser aquela, porque lá por motivos a gente não sabe, isso é um mistério, né, do Criador. Então, ele paralisou aquilo, não vai mais adiante, não vai ativar outro fator, não pode ativar o outro fator que iria atuar ali. Então, outro fator que vai atuar nessa paralisação, que é o desenergizador. Quer dizer, retirar aquela energia, vai retirar. E o outro vai desmagnetizar e desagregar. Então, o fator desmagnetizador vai atuar e o desagregador. Veja bem, o amor é agregador, mas existe um outro fator desagregador. Deixa eu ver aqui. Exato. E aí vai desagregar o fator primeiro daquela criação que estava sendo feita. Porque, às vezes, senhores, não se sabe lá por quê, né? Mas ocorre também erro. Aquela criação, ela vai sair com algum defeito. E aí, a inteligência dessas partículas, porque elas têm a inteligência lá do Criador, então ela desmancha, vamos dizer, desmancha o que estava sendo feito. Fica melhor assim, né? Desmancha. Então, porque se continuasse essa criação, se não tivesse o fator da paralisação, da desmagnetização, etc., e os outros fatores, se não tivesse desmanchado isso, haveria uma deformação do que viesse a ser criado. Então, veja a inteligência do universo, que é a inteligência do Criador. Sentindo que aquilo ia dar problema, não ia formar uma coisa boa, então, só que é desmanchado, mas os fatores não morrem, eles ficam ali. Porque o que o Criador emana, a imanência dele, dos fatores, os fatores são eternos, porque são vida. Do Espírito do Pai Mãe Criador
emanou os fatores. O Criador tem todos esses fatores. Então, quando começa essa criação, então, porque olha, gente, existem fatores compostos ou mistos, né? É a mesma coisa, composto e misto é a mesma coisa. Esses são, se você está recebendo vários fatores, como nós recebemos vários fatores, então a gente pode dizer que são mistos, são compostos. E eles dizem o seguinte: são fatores compostos ou mistos atuando sobre nós o tempo todo, estimulando ou energizando ou nos paralisando, porque estamos em desarmonia. Quando há paralisação, nós já estamos prontinhos, mas estamos em desarmonia, né? Estamos nos separando do Criador. Então, aí o que acontece? Então, nos vão paralisando, porque estamos em desarmonia com o Criador. Então, todo o tempo, porque isso é eterno, nós seremos sempre irradiados com isso. Não sei, é o caso dos ovoides, mas se o ovoide não morre, ele fica ali, só se autotransforma, lógico que a irradiação da criação, que aquele espírito foi criado, está constantemente sendo irradiado para o conservar assim, tá? Tanto que a partícula do Criador está dentro dele e está sendo irradiado. Quando nossos sentimentos são positivos e virtuosos, nos elevam, né? Se ao contrário, quando temos pensamentos negativos, sentimentos negativos, então nós absorvemos fatores ou partículas que visam alterar a nossa consciência devido a que estamos desarmonizados com o Criador, que é o Deus. Então, temos fatores ativos e passivos, que é o mesmo que dizer positivos ou negativos. Porque tudo é dual. Nós temos hormônio masculino e feminino. Nós temos o cérebro positivo e negativo. Assim como as divindades têm, que emanam os fatores conforme o Criador quer, as divindades têm o lado positivo e negativo também. Então, se a pessoa se desarmoniza com o Criador, se ela se volta para as trevas, ou se ela simplesmente tem mágoa, tristeza, é depressiva constante, inveja, quer muito poder, então fica alucinada que quer poder, quer ser um maioral na vida, né? Então, ela vai se afastando do amor, vai se afastando do Criador. E aí vai desagregando essa união com Ele, porque ela não está tendo o amor que agrega as coisas dentro dela, então vai se separando do Criador. Então, nós temos os fatores ativos e passivos, ou positivos e negativos. Então, vamos aos fatores ativos. Esses fatores ativos vão nos estimulando. E coloca-se entre aspas, ou incomodando, porque, vamos dizer,
vai acumulando muito, né? Vai acumulando exageradamente, vai acumulando, é isso, quer dizer isso. Até, vai estimulando até que nós criamos as condições para nos autotransformar, desagregando velhos conceitos e iniciando a busca de novos, né? Que é o que está acontecendo agora nesse último ciclo. Quem quer seguir a luz está desagregando, está deixando coisas do passado que acreditava, coisas que achava certo, está deixando para lá e está se interessando pelos novos valores que estão sendo trazidos pelas fontes evoluídas de outras dimensões aqui para esta terceira dimensão, que é o nosso umbral um pouquinho melhor. Dá para entender por que tem tanta violência nessa terceira dimensão, e sempre teve, né? Vai na história do passado, da história da Terra. Por quê? Isto aqui é umbral. Então, vem exilados que fizeram coisas ruins em seus planetas e seres que combateram com seres da luz, explodiram até planetas, mataram materialmente muitos seres também extraterrestres, naquelas naves que um fica botando raio um para o outro, né? Ou através da espada Atlante, que ela é usada para o bem, mas pode ser usada para o mal também. Depende do raio que ela emitir. E então, esses seres, quando chega um ciclo final do planeta deles, que eles morrem, ou que eles possam morrer na batalha, eles são exilados em corpos mais rudimentares, num planeta primitivo. O início deste planeta foi primitivo, e ainda é primitivo. Não é mais, ele já está em quinta dimensão. Nós é que somos ainda primitivos. Estamos na quinta, mas ainda não somos... o nosso interior ainda não é da quinta, né? Estamos aprendendo e estamos evoluindo aos poucos. Então, vamos lá. Absorvemos os fatores divinos através dos elementos e das energias. Por isso, conseguimos retomar... Por isso conseguimos retermos os fatores, em nós, né? Os fatores de nosso campo magnético mental. O nosso mental tem um magnetismo. Então, assim, internalizando-os e agregando-os ao nosso magnetismo, e vai se imantando, ou seja, fatorando, e vai adquirindo um padrão vibratório afim com a nossa natureza íntima. Então, quando o ser está sendo feito já num grau já de consciência, que ele já formou mental nele, né? E aí, esse mental é atraído por esses fatores que, conforme a natureza íntima. Mas que natureza íntima é essa, né? E essa natureza íntima, ela, como eu já expliquei num vídeo anterior, ou ela se atrai, ou a divindade atrai esse ser quando está em formação, quando já está na segunda etapa, né? Aí vai para a terceira etapa. Atrai para aquela divindade que não posso falar a palavra representa.
que aquela divindade tem a ver com a qualidade ígnea ou eólica, aquática, etc. Essa é a natureza íntima de cada um, que é individual. Todo ser tem sua natureza individual. Uns a natureza é ígnea, outros aquática, outras telúrica, etc. O mistério dos fatores divinos, essa imanência desses fatores, está na origem de tudo, até nas hierarquias do Criador, que são as divindades. Por exemplo, anjos, arcanjos, tronos, divindades que são tronos do Criador. Vamos dizer, o mais... As dimensões, elas não param, elas são, vamos dizer que a milésima, até lá na milésima dimensão, que é só um fluídico, uma coisa fluídica, uma consciência fluídica. A origem foi e é os fatores. E constantemente está sendo emanado. Esses seres já são praticamente deuses. É como um deus mesmo, um criador. Tá? Então, a divindade, o Sol é uma divindade também. Os logos menores também. Esses 7 loguinhos daqui da Terra que emanaram os fatores, e que na Umbanda se chamam orixás, os 7 orixás. 7 cores do arco-íris. As divindades, todas elas geram fatores, porque esses fatores vêm do Criador. São as imanências, que são energias fatoradas, porque essas divindades criadas pelo próprio Criador absorvem diretamente do Criador imensas quantidades de fatores divinos. Recebem e depois os irradiam, mas já adaptados aos seus padrões magnéticos, energéticos e vibratórios. Ou seja, eles recebem do Criador esses fatores. Está aqui. Está 3 divindades, 3 tronos, né? Aí ele recebe, né? Mas ele, quando irradia para começar a formar, na primeira etapa, né? Ao primeiro plano da criação, ele não vai jogar esse fator igual ao que ele recebeu, porque ele vai adaptar esse fator à natureza dele. A natureza dessa divindade pode ser aquática. Então, ele vai jogar, emanar, pulsar essas partículas aquáticas. Esse já vai pulsar vai ser a ígnea, que tem a ver com fogo, né? Esse, vou botar a terra, corresponde telúrica, etc, etc. Né? Então, ele não joga o fator igualzinho que o Criador fez. E ele recebe através do Sol, né? O Sol o Sol é um espírito também. O Sol, vou botar aqui para você, o Sol, ele também irradia. Ele irradia, porque tudo está ligado, gente, tudo está ligado. Esse Sol recebe de um outro, esse outro de um outro, e esse outro do Criador. É assim, passa de um, de outro, de outro, de outro, até chegar a esses.
Para a criação dos outros planetas, não quer dizer que ali também houve 7 divindades para criar vida ali, para criar a vida. Não. Ali, num outro planeta, pode ter 4, no outro pode ter 20. Cada planeta tem uma forma diferente de ser criado. Diferente na quantidade de divindades e na diferença da constituição da matéria de um ser que ainda é material, que vai ser material ali naquele planeta. Diferente, certo? Essa sabedoria é só que a gente vai saber direitinho, é só quando a gente alcançar outras dimensões, outros planetas de outras dimensões, né? Mas lá a gente já tem uma noção, né? Estou passando para vocês, é uma noção que muita gente vai pensar que todo o planeta foi feito. Não, aqui foram 7 divindades. É aquela coisa que diz, é o 7º dia, o Criador descansou. Tudo deturpado na Bíblia, mas tem a ver com isso aqui. Bom, então vou falar esse último tópico já com outras palavras. Ó, o Criador cria tronos, que são as divindades, ou logos, ou orixás. Depois, irradia constantemente, sem parar, os fatores para cada um deles. E como essa irradiação de fator é abundante, né, muita quantidade, as divindades ou tronos passam a irradiar também sem parar, mas já adaptadas, como eu expliquei anteriormente, mas com as modificações adequadas aos seus magnetismos, energias e vibrações. Porque a energia, o magnetismo e a vibração do eólio é diferente da telúrica, é diferente da... Como é? Ô, memória! Da aquática. É só lembrar de água, oh, meu Deus. Quer lembrar de aquário, aquática? Bom, então vamos recordar. Os fatores pulsam, as divindades pulsam, o Sol pulsa. E como Jesus explica nas cartas de Cristo, ao impulso, como eu já falei anteriormente na criação, né? Aquele impulso. Uma partícula, ela pode ter um impulso de se atrair por um outro fator. E o outro tem um impulso de repudiar essa partícula. Então, é isso, senhor. Então, o início da criação é sempre o fator. É sempre como uma partícula. É a menor partícula que tem no universo. Desconfio que essa tal partícula pequenininha, menor que o cientista da Terra descobriu, né? Deve ser, né? E se não for, não é, mas... Agora, o que está dentro da partícula, como isso acontece, né? Ninguém sabe. Os engenheiros cósmicos, que têm bilhões e bilhões e bilhões de anos, que estudam o que acontece no universo há bilhões e bilhões de anos, que nos trazem essas informações agora que foi permitido, porque não era permitido, porque alguns aqui já têm a capacidade de entender, né? Então, eles vêm formar para o grupo. Grupo, eu falo que as pessoas estão separadas, mas formam uma egrégora, os interessados, né? Que esses interessados possivelmente vão ter oportunidade, quando chegar do outro lado, a continuar seus estudos, né? Porque isso é ciência pura, é ciência espiritual. Então, a base da criação é isso.
Não adianta, mas como é que Deus cria tudo? Com as suas próprias partículas, com os seus fatores, que é mais certo. É uma partículazinha luminosa que pulsa, pulsa, porque ela tem vida, né? Tem vida. Nós temos, na matéria, nós temos o coração, que ele não, mas ele faz aquele movimento. Se ele tivesse luz, você diria, ele está pulsando. E quando a segunda etapa da formação, ele já é uma forma tipo ovoide, só que é pequeno, né? Já é assim, já é uma formação assim. Que depois, na terceira etapa, nós ganhamos a consciência, né? E aí, passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, passamos pelo reino elemental para chegar ao reino hominal, humano. Os elementais, e por exemplo, um cachorro que admire o ser humano e que deseje ser um ser humano, ele vai ter que passar por um ser elemental até chegar ao hominal. Os seres elementais, eles são pessoas, vamos dizer, inocentes, e pessoas que são obedientes, são seres que os magos, tanto os magos negros como os magos brancos, utilizam os elementais para os ajudar. Então, se você for uma pessoa boa e tiver a sua energia do seu cérebro, do seu mental superior for muito forte, e que você peça um elemental para ajudar na cura, né? Na cura até de um animal, na cura de uma pessoa, eles vão te ajudar. E vão gostar de você, né? Ou que te proteja, eles obedecem. O outro, que também tem o mesmo poder mental, mas está voltado para as trevas, está voltado para o mal. Ele quer se vingar, já quer se vingar do vizinho. Não gosto desse vizinho. Olha só, ele é um esse, ela é um aquele. Até por antipatia. Ele não gosta do vizinho e acabou. Não tem nem motivo. Tem gente assim. Então, como ele tem conhecimento, ele pede ao elemental para ir fazer mal àquela pessoa. E ele vai, o coitado inocente obedece. Mas um dia, quando esse ser que pediu ao elemental desencarnar, ele ou outros que ele usou, ele pode ter usado mais de um, né? Eles vão conhecer essa pessoa quando desencarnar e vão ver que ele utilizou para o mal. E aí eles vão em cima deles. Não lembro porque a minha memória, mas há um certo... Eles vão, acho que perseguir ele, fazem alguma coisa. Por quê? Vingança? Não, porque ele descobre que a evolução dele foi para baixo. Esse vai ter oportunidade de evoluir mais, daqui a milhares de anos ele vai ser um ser humano. E esse aqui, não. Bloqueou a evolução dele. O mal de um, tudo é legal. O mal de um será o mal de outros. O bem de um será o bem de outros. Tua energia de amor será o amor de outros. A tua energia de trevas será a treva
de outros. As pessoas, tanta gente, agora é uma enchente na internet de gente explicando sobre o bem e o mal e as consequências e as pessoas não ligam. Pensam que um simples pensamento que não gosto de fulano, que não vai ter importância. Tem sim, é coisa negativa. Os pleiadianos dizem para a gente se manter como observadores. Isso é uma grande coisa para a gente nem evitar, a gente evita. Eu estou vendo uma série horrorosa que eu, sinceramente, eu acho que, minha opinião de quem fez essa série, é uma série que tem na Claro, como é? É mais ou menos isso, Caminhando para a Morte, porque está escrito em inglês, é isso. Que é uma série grande pra caramba, porque eu às vezes até pulo, que eu já só quero saber o final, né? Como é que acaba aquela história. Esse autor, não sei se é mais de um, nem reparo naquele escrito que está lá, ou ele, ou eles, o autor, sanguinário. Esse, quando desencarnar, se é que ainda não desencarnou, esse vai para as trevas. Coisa horrível, coisa horrorosa. E os atores que aceitaram trabalhar nisso, eu acho que também vão, né? Se os artistas que fazem músicas, como tipo funk e outras coisas, vão lá para planetas primitivos, então aquele ali está ferrado. Coisa horrível, sádico, sadismo, o tempo todo, desde o primeiro até todos os vídeos, todos os capítulos, aliás, vídeos, são vídeos, né? Capítulos. Tem hora que eu até, sei lá, eu canso, mas eu digo, não, eu tenho que ver para. Então, eu estou vendo, eu não digo, ai, que horror, coisa horrorosa. Desgraçado. O cara que fez isso, estou comentando, veja bem a diferença de eu estar comentando com vocês, do que eu estar sentindo. Eu não sinto, eu fico ali olhando. E agora, tem certas coisas que eu tenho que desolhar, que eu não aguento, realmente eu não aguento, mas não penso nada, eu só viro o meu rosto, eu baixo os olhos, aí estou ouvindo, bom, parece que acabou, aí eu volto porque já não aguento ver tanta barbaridade. Mas eu dizer não aguento, eu não estou baixando, porque eu não aguento no sentido de me expressar, mas não sinto, observo apenas. Apenas observo. Agora, te contar, devia ser até proibido fazer um tipo de vídeo, de série, uma série, né? Uma série de vídeo. Outras que também trazem, outros filmes trazem violência, é Café Pequeno, perto disso aí, nunca vi. Eu acho que não tem coisa pior, não, do que essa série que eu estou vendo. Horrível. Eu fico pensando, como esse cara é sádico, teve ideia de fazer isso e aquilo outro, como? E bem nítido, bem ao vivo, acontecendo. Inclusive, me parece que mataram animais também, de verdade. Devem ter matado animais de verdade. Costuma-se dizer, isso é truque de filme. Não, alguns não são, não. Alguns matam mesmo os animais também. E tem isso também. Eu estou falando o que fazem os seres humanos. Gente, então ficamos no 18º capítulo, mas tem muito capítulo ainda para fazer, né? Se o Criador permitir que eu... Porque eu estou morta para sair da Terra, né? De ir embora. Mas se o Criador quer que eu fique, continuarei fazendo os vídeos. Até onde me permitir também, né? Que a minha garganta já anda meio ruim.
Então é isso, senhores. Olha, os que ainda têm chance, que não são ainda muito ruins, ainda tem chance de melhorar. Agora, os outros que são muito ruins já fizeram sua escolha. Mesmo que se arrependa, pode até se arrepender, mas vai para o lugar onde deve ir, tá? Então não adianta mais, porque a escolha já foi feita, pessoal. Já avisaram aí, que a escolha já foi feita. Um já está sendo colocado o número 666, que é para identificar. A gente não vê, né? Ninguém vê. E isso acontece sim porque eu não lembro o que foi, ela até me mandou a foto. Será que era uma pirâmide? Não sei se era uma pirâmide. Tinha uma pessoa, ela frequentava um site meu, que era o site sobre extraterrestres. E aí a gente começou a se comunicar, né? E ela aí me mandou uma foto que apareceu de repente, ela não tinha, apareceu aqui na testa, uma coisa lá, mas era uma coisa boa. Se era pirâmide, é uma coisa boa, né? Eu não lembro bem já há muitos anos, isso aí tem mais, tem quase, deve ter uns 10 anos já, 9 anos, 10 anos. Então, eu não lembro mais, né? Então, e depois é o seguinte, eu tinha guardado a foto, mas os computadores que eu tenho, todos duram pouco. E aí, não é por causa de uma foto, é por causa de 3 vezes, é uma coisa que eu vou pagar um dinheirão para o cara, né, pegar as coisas que tá lá, guardado, não. Então, deixei para lá. Eu sei que era um... Então, muita gente já está com 66 na cabeça, na testa, no braço, qualquer lugar. Esses que estão levando a numeração, imagine uma coisa muito ruim, da pior coisa que possa acontecer com eles. Depois, quando falecer, imagine que vai ser. Porque será, né? Esses aí não tem. Porque são pessoas já que já, vamos dizer, foram levadas a encarnar em muitos planetas de primitivos e com o tempo vai evoluindo, aquele sistema todo, né? E quando chega no último ciclo, como esse, não melhora, continua fazendo as mesmas maldades. Então aí não tem mais jeito, né? E tem aqueles que vão desaparecer, a personalidade deles desaparece para sempre. Vai nascer de novo, a partícula do Criador vai ser colocada, o espírito desse ser vai ser colocado em um corpo primitivo e vai zerar, vamos dizer assim, vai zerar. Vai começar do zero. E aí vai demorar bilhões, trilhões de anos até conseguir ser consciente e depois vem a prova. Você vai para o lado negativo ou para o lado positivo. Então, tudo de bom, senhores. Fiquem na paz e na luz.